Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Quem te cumprimenta é o seu amigo, pastor Marlon Guedes, pastor da família. Que bom estarmos juntos em mais uma reunião, em um encontro que nós vamos ter aqui hoje, nos reunirmos na presença de Deus, falando de família. Esse programa tem o intuito de falar sobre família, colocar a família aonde ela deve estar, que é no altar de Deus. Todas as quartas-feiras, pelo canal IGD e depois também pelos nossos canais no YouTube, no canal IGD pelo YouTube, você poderá acompanhar esta programação. Nós temos um acervo de programas que certamente um dia falaram profundamente ao coração de muitos familiares, pessoas que têm nos assistido. Nós já estamos caminhando há mais de 5 anos, completando 6 anos no próximo mês de outubro, e para mim tem sido um privilégio estar aqui todas as quartas-feiras falando sobre família. Afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Sagrada Família na Igreja Internacional da Graça de Deus, cujo sou pastor há mais de 20 anos e faço a obra de Deus, dirigido pelo nosso missionário R.R. Soares, e por todos os seus pastores que estão ali sendo usados por Deus para nos abençoar. Então hoje, quarta-feira, nós temos um objetivo de lutar, de guerrear, de batalhar pela sua família. Eu queria que você ficasse conosco, certamente Deus vai lhe visitar. Eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante. A palavra de Deus declara que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. E eu quero abordar esse tema hoje, que eu creio que vai de encontro ao coração de muitos pais que estarão sintonizados nesta programação. Olha, ligue para alguém que precisa assistir esse programa, porque certamente o que nós vamos tratar aqui hoje é algo de suma importância para a criação dos seus filhos em nome de Jesus. Olha, nós estamos hoje baseados nos Salmos de número 127. Falaremos sobre isso. Os filhos são flechas. O Salmo de número 127, nos versículos de número 3 e de número 4, a minha Bíblia diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Olha que declaração que Salomão, porque esse salmo foi Salomão que escreveu, Salomão escreve esses salmos, dotado da sabedoria que Deus deu a ele, comparando os filhos a flechas. E é sobre isso que falaremos hoje. Os nossos filhos são flechas. E nós vamos vamos descer nesse entendimento, vamos nos aprofundar nisso que Salomão quis passar para nós, porque o futuro dos seus filhos, pais, está nas suas mãos. Você como pai, a senhora como mãe, o futuro dos seus filhos estão em suas mãos. Nós vamos comentar hoje que a alegria de qualquer pai, a alegria de qualquer mãe, é ver os seus filhos vencendo na vida. Por outro lado, não há tristeza maior para os pais do que ver os seus filhos derrotados. Mas como evitar isso? Porque os nossos filhos, como diz a Bíblia, eles foram dados a nós como herança e eles pertencem ao Senhor, então Deus vai prestar conta, vai pedir prestação de conta desse serviço que Ele nos deu, e nós não podemos ignorar aquilo que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro ou na mão do valente, essa comparação ela é muito rica em seu significado. Por exemplo, quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é nada fácil atingir o alvo, não é verdade? O mesmo se dá com os nossos filhos. Não é nada fácil fazê-los atingir
o alvo da vida. Infelizmente, são poucos os pais que podem se gabar, se essa talvez for a melhor palavra, de dizer, olha, aquilo que eu direcionei o meu filho está cumprindo, está fazendo. A maioria se lamenta. A maioria faz a seguinte pergunta: onde foi que eu errei? Tem muitos pais que hoje se lamentam em ver os seus filhos entregues às drogas, entregues ao homossexualismo, entregues, a uma vida promíscua, a uma vida distante de Deus. E muitos pais cristãos, ficam sem saber, mas por quê? Por que isso foi acontecer? Nós vamos tratar muito disso hoje. Olha, a lógica da flecha é ir mais longe que o arqueiro. Isso também é uma verdade em relação aos nossos filhos. Queremos que eles vão mais longe do que nós. Pais que não tiveram oportunidade de estudar fazem questão de que seus filhos cursem uma faculdade. Casais que pagaram aluguel, a vida inteira lutam para que seus filhos tenham uma casa própria. E assim por diante. Nós queremos que os nossos filhos conquistem mais do que nós conquistamos, não é verdade? Você como pai, você como mãe, você não quer que seu filho vá mais adiante? Pois bem, você é o arqueiro. A flecha está na sua mão. E agora é só direcionar essa flecha para que ela chegue no alvo desejável. Mas como é que eu posso fazer com que a minha flecha acerte o alvo? Que coisas eu preciso fazer para que os meus filhos cheguem aonde não apenas eu, mas Deus quer que eles cheguem? Eu vou lhe dar algumas condições que você precisa atender para que as flechas cheguem ao seu alvo. Primeira coisa, as flechas têm que estar nas mãos do guerreiro. Essa é uma das verdades mais impressionantes desse versículo bíblico. O sucesso dos nossos filhos está em nossas mãos. Depende muito mais de nós do que deles. Eles estão em nossas mãos. E em nossas mãos devem de fato estar. Não os abandonemos à própria sorte. Porque tem pais que vão deixando. Eu não posso interferir, eu não posso exigir, eu não posso cobrar. E tem pais que vão se abstendo dessa responsabilidade. E os filhos ficam sem rumo. Os filhos ficam sem direção. Muitos pais são omissos. Muitos pais se retiram da vida dos seus filhos e vão entregando as escolas, quando não, as escolinhas dominicais das nossas igrejas. Você acha, tem pais que acham que quem tem que ensinar o filho a ler a Bíblia é a tia da escolinha. Tem gente que acha que quem tem que ensinar o jovem a ter um compromisso com Deus é o líder dos jovens ou o pastor. Mas essa educação, eu sou da época que a gente dizia assim, a educação vem de berço. A educação vem de dentro de casa. E se dentro de casa ele não é orientado a servir a Deus, a respeitar a Deus, se isso não vem dentro de casa, se você não é um guerreiro a ponto de direcionar seu filho, filho, é assim que você tem que fazer. Filho, a Bíblia diz assim, se você não apontar para ele o alvo, porque o que é o alvo? O alvo é a palavra de Deus. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. A origem da palavra pecar, o original dela significa errar o alvo. E nós, como guerreiros, arqueiros, nós não podemos deixar os nossos filhos errarem o alvo. Aonde os nossos pais falharam, nós não podemos falhar com os nossos filhos. Então, a primeira coisa, você tem que ser um guerreiro, um valente na sua casa e saber direcionar os seus filhos. Outra coisa que eu quero comentar com você. É necessário
que haja um alvo bem definido diante de você. Se você quer alcançar o alvo, você tem que definir que alvo você vai alcançar. Pode parecer uma tolice o que vou lhe dizer, mas a verdade é que muitas famílias não têm alvo algum na sua frente. Eu aprendi o seguinte: quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Repito, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. E tem familiares que não sabem para onde vão, não sabem para onde apontar as suas flechas. As famílias vão tocando a vida numa rotina interminável, sem sal, sem açúcar. Os pais não conversam com os filhos, não há sonhos compartilhados, não há projetos familiares, não há desafios individuais. Não é de se estranhar que, com o passar do tempo, muitos jovens vão perdendo a motivação de estudar, ter disciplina, de trabalhar. Por quê? Porque não tem alvo. Você tem que colocar no coração do seu filho. Explicar para ele como é que o mundo está hoje. Olha, filho, com o mundo globalizado hoje, seria muito interessante, além do português, você aprender um outro idioma. Qual é a língua universal do mundo? É o inglês. Então, coloca ele para fazer. Ele é ainda muito novo. Os nossos filhos são como esponjas. Tudo que ele jogar ali, eles vão absorver. É muito mais fácil incentivar o seu filho a fazer algo que vai lá na frente trazer um benefício para ele. Quantos pais investem na educação dos seus filhos e chega numa hora que ele faz um intercâmbio e o filho vai conhecer uma outra cultura? E quantos estão fora do país, vivendo melhor do que viveriam aqui, se prepararam para a vida? Mas isso talvez foi algo compartilhado, uma direção que foi dada, né? Não estou dizendo que todos devem fazer isso, mas tem gente que tem esse alvo. Eu queria morar fora do Brasil. Mas vai morar fora do Brasil, mas você sabe falar algum idioma? Não, então você vai passar dificuldades. Vamos supor, eu quero morar no Japão. Então, no mínimo, eu vou ter que aprender o japonês. Mas o japonês é muito difícil. Então, você vai fazer o que no Japão? Eu vou morar em tal lugar. Então, você tem que aprender a cultura daquele lugar. Mas se você não se prepara para isso, vai ficar só em sonho. A Bíblia fala que o preguiçoso deseja e nada alcança. Tem gente que deseja. Se você sentar com pessoas preguiçosas, elas vão falar, olha, eu queria fazer isso, isso. Você fica até ali viajando no sonho dela, mas ela não alcança nada. E é triste, porque se ela tivesse um esforço, ela poderia alcançar. Muitas famílias não têm alvos, não estabelecem alvos para os seus filhos. O que seus filhos vão ser quando crescer? Qual é a vocação natural deles? Você já reparou isso? Você já procurou saber? Tem pais que não sabem nem o que o filho tem aptidão. Às vezes tem algo, ele tem uma aptidão para alguma coisa, mas como não há essa preocupação, vai se tocando a vida, vai se empurrando com a barriga. Então, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. É preciso ter um alvo. Se eu quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos, eles são flechas. Então eu tenho que estabelecer um alvo definido para eles. Outra coisa que eu quero falar. O arqueiro, no caso o pai e a mãe, precisa ter um braço forte. Para que a flecha atinja o seu alvo, é necessário que o arqueiro tenha um braço forte. Isso também se aplica aos nossos filhos. Para que eles atinjam o alvo da vida, os pais precisam ter figuras fortes, marcantes, precisam exercer autoridade, estabelecer limites, impor regras desde o começo. Porque é tão triste quando você vê um filho desregrado, que faz o que quer. A Bíblia fala que a criança entregue a si mesma envergonha seu pai e sua mãe. Os limites têm que ser impostos. Você precisa criar limites. Você tem que ter uma postura forte. Hoje em dia, a educação anda muito fraca, e até dentro de casa. Já não tem mais o respeito que antigamente tinha.
nós que tivemos uma educação, talvez da minha geração para trás, né? Porque pelo que eu estou reparando aí, para quem está chegando, eu estou chegando já quase aos 40 anos. Então, na minha geração, ainda se respeitava mais a figura do idoso, a figura da mulher, que hoje em dia as pessoas, olha, não ligam mais. Mas a educação vinha de dentro de casa. Eu tive uma educação forte dentro da minha casa. Apesar de não ter tido um pai para me guiar, eu tive uma mãe que fez esse papel. E fez um papel brilhante. Haja vista, eu sou um pastor e eu tenho um outro irmão que também é pastor da nossa igreja. Olha que alegria. A mãe que tem 2 filhos e os 2 pregam o evangelho. Educação forte. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Não tem esse negócio. Deixa ele curtir, deixa... Não, a minha maior curtição foi dentro da casa de Deus, servindo a Deus. É necessário um braço forte. Pais que não exercem autoridade vão penar, vão ter sérios problemas com seus filhos. Você pode até pensar que os seus filhos vão te odiar por isso. Mas não se engane. No fundo, eles sabem que as regras e os limites são importantes, pois transmitem-lhes segurança e os ensina a conduzir a própria vida. São como as faixas de trânsito no asfalto que limitam a movimentação dos veículos, mas faz com que todos trafeguem em segurança. Não tem? A gente não aprende quando tira lá a habilitação? As faixas, respeitar as faixas, respeitar, né, o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde. Você aprende a respeitar as faixas dos pedestres. Você aprende a respeitar não andar, né, de mão dupla, apesar que tem uns doidos aí, né? Sempre tem um doido. Sempre tem gente que conhece a regra, mas não faz. Mas na sua grande maioria, imagine uma sociedade sem regras, se tornaria uma anarquia. Então as regras são necessárias, por mais que seja uma coisa meio estressante, você tem que ficar chamando atenção, mas é para o seu próprio bem, é para o bem dos seus filhos. Você precisa impor isso para eles. Os nossos filhos são seres dotados de lógica. Então também não basta só impor as normas e as regras, os limites, como se você fosse um ditador. Você precisa explicar para eles o porquê dessas normas, o porquê dessas regras. Uma vez que eles tenham entendido o porquê, será mais fácil para eles obedecerem. Então não seja um ditador na sua casa, explica o porquê. Eu aprendi na Bíblia que os mandamentos de Deus são para nossa proteção. Deus nos deu as palavras dele para nos guardar, para nos proteger. Então você tem que explicar isso para os seus filhos. Filho, isso aqui você não pode fazer, sabe por quê? Porque é assim, assim, assado. Só que explicar, ensinar, dá trabalho. E tem gente que não quer ter esse trabalho. Deixa para o pastor lá na igreja, o pastor fala, o líder de jovem fala, a tia na escolinha fala. Ensinar dá trabalho. Não pense você que chegar aqui, diante das câmeras, e falar tudo que eu estou falando aqui, é fruto do acaso. Isso aqui a gente procura, buscar de Deus, a direção. Poxa, a gente faz de todo o nosso coração, se prepara para estar aqui. Eu sei que não é fácil, mas é extremamente necessário nós termos esse momento e parar para entender o que a Bíblia está dizendo. Seu filho é uma flecha e você precisa acertar o alvo na vida dele. Você tem que levá-lo ao alvo desejado. Outra coisa que eu quero falar para você, o arqueiro ou a arqueira, pai e mãe. O arqueiro precisa ser habilidoso. Não basta ter força, tem que ter habilidade. Uma flecha lançada com força, mas sem habilidade, pode atingir qualquer coisa, inclusive o coração do próprio arqueiro. Então, olha que coisa séria, não basta ter força. Eu falei muito de força, braço forte, mas tem que ter habilidade. Porque senão a flecha pode voltar-se contra você.
E quantos casos na Bíblia a gente vê de pais que criaram cobra dentro de casa, que os próprios filhos se levantaram contra os seus pais, porque não foram bem direcionados. Só tinha força, não tinha habilidade. Algumas habilidades precisam aparecer nos pais. Primeira, saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. É preciso saber dizer não, impor limites, mas também é preciso aprender a ceder. É preciso dar espaço para eles crescerem, tomar as suas próprias decisões, mesmo sabendo que certas decisões não serão boas para eles, mas eles vão aprender. Foi você que decidiu. Todo bom general sabe quando é a hora de atacar e quando é a hora de recuar. Você precisa ter essa habilidade. Tem pai que é só não, 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 não. Tem hora que você tem que ceder, tem hora que você tem que falar sim. Eles precisam ter as suas experiências próprias. Claro, naquilo que vai colocar eles em risco, você não vai deixar. Mas tem coisas que eles vão ter que vivenciar, para que eles possam ver as consequências das suas decisões. Outra habilidade que você tem que ter com seus filhos, tratar seu filho com respeito. Respeite como ser humano, único e digno. A criança tratada com respeito aprende a respeitar os outros. Sabe, tem muitos pais que quando vão dar uma repreensão nos seus filhos, fazem isso na frente de todos. Humilham, falam e até fazem comparações. Tem crianças que não suportam isso. Se sentem ridicularizadas, e às vezes até em público, quando você poderia fazer isso em particular. A gente tem que aprender a elogiar em público e repreender em particular. Esse é uma boa estratégia para você que quer criar um filho abençoado. Outra habilidade que você tem que ter, você ser coerente. Ninguém gosta quando as regras do jogo são mudadas a cada instante, não é mesmo? Você não gostaria de trabalhar com um chefe assim, que toda hora fica mudando as regras. Agora imagine como deve ser para os filhos quando os pais mudam ou esquecem as regras que eles mesmos criaram. Dá um nó na cabeça da criança. Então, cuidado com aquilo que você fala. Falou, cumpra. Mostre que você não é incoerente. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. E isso pode interferir até no caráter dos nossos filhos. Não deixa eles, isso deixa eles irritados e confusos. Lembre-se que a Bíblia diz sobre isso. Pais, lá em Colossenses 3,5 diz, pais, não irriteis aos vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Olha aí. Cuidado, porque isso vai provocando a ira do seu filho e aquilo vai fazendo eles desanimarem. E por fim, a última coisa que eu quero falar para você que é o arqueiro, para você que quer que o seu filho, como flecha, atinja o alvo. Vem comigo aqui, ó. A graça de Deus precisa ser uma realidade na sua casa. Ensine os seus filhos a dependerem de Deus e da sua graça. Nós não podemos contar com a sorte no que diz respeito aos nossos filhos, porque a sorte pode falhar. Nós temos que contar com a graça de Deus, pois Deus nunca falha. Aleluia. Não conte com a sorte, conte com Deus. Nós precisamos da graça de Deus, porque somente Ele pode nos ajudar. Até mesmo quando as demais condições não estão naquele ponto ideal, Ele e somente Ele pode nos ajudar. Sua graça redime, liberta, restaura, aperfeiçoa. A sua graça, como diz o apóstolo Paulo, nos basta. Quando enfim nossos filhos atingirem o alvo, diremos em voz alta, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso que Deus quer, ser glorificado porque você fez um bom trabalho. Recapitulando, vem comigo aqui, ó. Os filhos têm que estar na mão do guerreiro, tem que ter um alvo bem definido para eles. O guerreiro tem que ter um braço forte, um braço habilidoso, e você precisa da graça de Deus.
Olha, com esses conselhos eu deixo essa palavra para você, para o seu coração. E já que o assunto é filhos, vamos orar por eles. Coloque aí a foto dos seus filhos, do lado do seu receptor. Nós vamos clamar a Deus, que a graça de Deus alcance os seus filhos e que essa palavra que eu deixei para você hoje possa servir, e muito, para você começar a mudar algumas coisas dentro da sua casa. Vamos orar? Junta sua mão com a minha, clamemos ao Pai em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, primeiro eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor me deu aqui hoje, para falar ao coração dos pais, ao coração das mães. E, meu Deus, muitos que precisam aprender contigo a serem um valente de verdade, a colocarem seus filhos como flechas, para que eles atinjam um alvo. Talvez um alvo que nós não conseguimos atingir, mas que nós queremos que eles atinjam. Pai, nós desejamos o melhor de tudo para os nossos filhos. Nós queremos, meu Pai, profetizar sobre eles toda a sorte de bênçãos. Pai, que o Senhor alcance agora cada filho que está sendo representado agora por uma peça de roupa, por uma fotografia ou até por um documento. Visita, Pai, esse jovem, ou talvez esse que já é um adulto, mas talvez está sem rumo, sem direção. E, meu Deus, os pais agora clamam dizendo, Deus, que o Senhor me perdoe, porque como pai eu fracassei, mas eu não quero mais fracassar. Que o Senhor possa me usar para abençoar as famílias agora. Eu repreendo todo o mal que age na vida dos filhos, que age na vida dos jovens. Meu Deus, vem com o teu poder, com a tua unção e com a tua bênção. Nós quebramos o poder do diabo sobre todos os nossos filhos. Satanás, você não vai destruí-los. Você não vai arruiná-los. Nós quebramos a sua força, o seu poder sobre a vida dessas crianças. E nós determinamos agora, diabo, pega tudo que é seu. Pega todo o seu mal. Você que virou a cabeça desse jovem, você que virou a cabeça dessa moça, saia com tudo que é seu, com todo o seu mal, em nome de Jesus. Pai, que a graça do Senhor alcance a todos os filhos e filhas representados nesta oração, Pai. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Tome posse da bênção, em nome de Jesus. Olha, não fique só pela televisão, não. Procure a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima da sua casa. Atenção, São Paulo, capital. Pastor Jaime de Amorim Campos aguarda você daqui a pouquinho aí na Avenida São João, 791, 14 horas, às 17 horas e às 19 horas e 30 minutos, aí no centro da cidade de São Paulo, na Avenida São João, 791. Agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos a nossa sede estadual em Madureira, com o pastor Rogério Postigo, na Praça Armando Cruz, número 120, de frente ao viaduto Negrão de Lima, no Shopping Tem Tudo. O pastor Rogério atende você em 3 horários, 9 da manhã, 2 da tarde e às 7 horas da noite. Agora em Curicica é comigo. Atenção Curicica, Jacarepaguá, todo o pessoal da região, eu convido você para esta quarta-feira, todas as quartas-feiras, eu estou agora em 3 horários, 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e às 7h30 da noite, 8, 14, 19 e 30, clamando pela sua família. E no final dos cultos, eu faço um atendimento personalizado, porque eu quero comprar a sua briga, eu quero abençoar a sua casa. Tá certo? Estrada dos Bandeirantes, 4.998, eu estou de frente com o BRT de Curicica e eu creio que Deus vai me usar para abençoar o seu lar, tá certo? Deixa eu mandar um abraço pessoal que nos acompanha pelo Facebook, facebook.com/Família no Altar de Deus, é a nossa página, curta, comente, compartilhe e nós também estamos agora no canal IIGD do YouTube, você coloca lá no YouTube, canal IIGD, você vai ver um acervo de programas que já foram para o ar e todos os programas depois de serem colocados no ar vão para o nosso canal do YouTube, vamos publicar, vamos colocar para todo mundo ouvir e ver o que Deus tem feito através dessa programação. Gente, o nosso programa vai chegando ao fim, quero mandar um abraço para todos os nossos telespectadores e deixo com você essa saudação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar e lembre-se, eu e você na graça de Deus para sempre. Tchau!
Deus te abençoe.